Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui mais uma vez. E agora nesse material a gente vai falar um pouquinho das unidades de armazenamento de dados, né? Antes de falar especificamente das unidades, é importante que você tenha em mente como os dados são transferidos entre esses dispositivos e a placa-mãe. Observe que eles são externos à placa-mãe, correto? Então existe uma forma de conexão entre eles e a placa-mãe, que é um cabo, tá? Então você vai ter um cabo onde você vai conectar aqui no dispositivo de armazenamento e vai colocar outra ponta num local específico lá na placa-mãe. Dispositivos mais antigos ou de uma geração mais antiga usavam uma tecnologia chamada transferência de dados paralela. O que é isso, né? Ou como isso funciona? Você transferia de 8 em 8 bits por vez, ok? Então você tinha geralmente um cabo largo com mais de 8 fios, né? Porque cada fiozinho transferia um bit. E aí você esperava 8 bits se agruparem para fazer a transferência de uma ponta a outra. Tá bom? Esta era uma tecnologia que funcionava muito bem no início dos nossos computadores, tá? É a taxa ou é a forma de transferência paralela. Isso tem uma taxa, tá? Uma taxa de transferência de dados, tem uma velocidade que a gente consegue transferir. Esse cabo ele não era muito comprido, porque quanto maior o cabo, né, maior a distância para que esses bits tenham que percorrer, então a performance diminuía. Tá? Isso perdurou por muitos anos. Já de um bom tempo para cá, nós tivemos o advento das transferências seriais, que são aquelas feitas em filinha, um bit atrás do outro. Você, no primeiro momento, pode achar que a transferência serial ela é mais lenta do que a paralela, mas é exatamente o contrário. Por quê? Na serial, você coloca um atrás do outro e põe todo mundo para correr. No paralelo é diferente. Você só pode pedir para todo mundo correr quando todo mundo estiver junto. Ou seja, quando os 8 bits estiverem prontos, aí você vai poder fazer a transferência. A taxa de erros, né, ou de falhas na taxa paralela é bem maior do que na serial. Tá? A taxa serial é sempre muito mais alta do que a taxa paralela. Hoje, o padrão, né, em quase 100% dos casos, é a taxa de transferência serial de dados. Tá bom? Então você tem lá o seu dispositivo de armazenamento e ele, através de um cabo, se comunica eletricamente à placa-mãe. E esses dados, não é, esses bits, eles são transferidos de uma ponta a outra do cabo no formato serial. Tá bom? Então a gente já vai mostrar para vocês as taxas de transferência e as diferenças entre o paralelo e o serial. Mas basicamente, pessoal, nós temos nos computadores desktop esses 4 tipos de dispositivos de armazenamento. Tá? Nós temos as unidades de disco rígido, os famosos HDs. Os HDs eles ainda têm uma boa fatia do mercado, nem tanto deste tamanho, um pouquinho menor, mas ela ainda ocupa uma boa fatia do mercado, está sendo substituído lentamente por um outro dispositivo que já eu mostro. Aqui do nosso lado direito nós temos uma unidade ótica que nada mais é do que uma unidade leitora de CDs, DVDs, Blu-ray e todas as tecnologias semelhantes. É uma tecnologia em desuso. Equipamentos novos já não trazem mais esse tipo de unidade. Por quê? É muito mais barato você ter esta terceira opção, que é uma unidade de estado sólido, um SSD. E ele é muito mais confiável do que uma unidade ótica. Aliás, a ideia ou o conceito por trás dos discos SSD são os pendrives, tá bom? Tudo começou com os pendrives de 1 GB,
2 GB, 4 GB, e aí eles viraram unidades de armazenamento SSD. Essas unidades substituem com vantagens as unidades de disco rígido. Por que tem vantagem? Aqui dentro das unidades de estado sólido, a gente tem componentes eletrônicos apenas. Né? Dentro de uma unidade de disco rígido, a gente tem componentes eletrônicos e também tem componente mecânico, porque aqui dentro tem um motor. Já já vocês vão poder acompanhar isso numa unidade desmontada. Tá? Então, a diferença de performance está diretamente aliada a este fator. Aqui nós temos apenas componentes eletrônicos e aqui a gente tem componentes eletromecânicos. E por fim, as unidades de fita, que embora você possa achar estranho, né, elas ainda são muito utilizadas em bancos de servidores para poder armazenar grandes quantidades de informação e fazer o que a gente conhece por backups, ou seja, cópias de segurança dos arquivos. Ah, mas eu não posso fazer esse backup numa unidade de disco rígido comum? Lógico que pode. O problema, ou a característica principal, é que esta fita você leva para um outro lugar. Você guarda, por exemplo, em um cofre, você guarda em outro local, em outro prédio físico, né? As unidades de disco rígido já é mais difícil de você fazer isso, porque você tem que abrir a máquina, desconectar o dispositivo. Então, a unidade de fita ainda tem esta facilidade. Bom, então vamos lá. Ó, vamos falar um pouquinho das taxas de transferência. Lembra que eu falei? Paralelo, né? As chamadas PATA, tá? PATA. Então, ela transferia, olha, 8,3 megabytes por segundo. Uma taxa de transferência que para a época era legal. Houve uma melhora, uma expansão na IDE, virou a EIDE, e ela transferia o dobro, 16,6 megabytes por segundo. Olha a diferença para o primeiro padrão serial, que hoje a gente conhece como SATA 1. 1,5 gigabytes por segundo, 100 vezes maior do que era antigamente. Tá? Depois você teve o surgimento do SATA 2 e agora a gente está no padrão SATA 3. São 6 gigabytes por segundo. Olha que legal, né? Saímos de 8,3 megabytes por segundo e fomos para quase 1000 vezes mais rápido para o padrão SATA 3. Isso tem a ver com o cabeamento, com aquele cabo que eu falei para vocês que conecta a unidade de armazenamento à placa-mãe, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho de HDs, né? As unidades de disco rígido. Lembra que eu falei que ela tinha um motor, né? Aqui, ó, aqui a gente tem um motor, tá bom? Esse motor gira esse disco e esta agulha faz a leitura e transfere essa leitura para esse circuito eletrônico. Pessoal, a finalidade de um HD é armazenar dados. Então, você copia os arquivos para cá, pode desligar a máquina que os arquivos continuarão gravados aqui. Esse disco mais antigo, ele tinha 3,5 polegadas de largura, né? 3,5 polegadas, e ele foi aprimorado, foi melhorado para as unidades de 2,5 polegadas, tá bom? Esse tipo de disco ele já é mais novo, tá? Já é um dispositivo mais novo e, por incrível que possa parecer, com capacidade de armazenamento maior do que esses discos de 3,5. E por fim, por conta aí dos nossos notebooks, né? Ultrabooks, a gente tem o surgimento dos HDs de 1,8 polegada, menores ainda, ok? Esses discos rígidos também funcionam de forma semelhante à fita magnética, né? É como se fosse uma fita cassete, uma fita de vídeo. Não sei se vocês tiveram essa experiência de vida, né? Com os videocassetes, mas essa unidade ela lia e gravava as informações que estavam numa fita magnética, tá bom? O HD eletromecânico está sendo lentamente substituído pela tecnologia SSD. Tá bom? Então observe que aqui a gente tem um SSD de 2,5 polegadas
ele encaixa no mesmo lugar dos HDs antigos, tá bom? Essa unidade nada mais é do que um pendrive grandão, tá? Ou vários pendrives dentro de uma mesma caixa. Há uma evolução nos módulos SSD e a gente passou a ter um módulo chamado M2. Tá? O módulo M2 ele parece um cartãozinho, ele é mais fininho, né? Os chips estão posicionados aqui, os chips eletrônicos, e ele ocupa menos espaço, dissipa menos calor, tá? É uma tecnologia nova para os discos SSD. Se a sua máquina não tem esse recurso, né, existe uma placa, existe um cartão adaptador que você coloca na sua placa-mãe, né, em um barramento, em um conector, e aí você coloca o SSD em cima. Não é uma solução muito adequada, tá? Não é uma solução muito adequada, ela é cara, então muitas vezes vale a pena você investir na troca dessa placa-mãe por uma tecnologia mais nova, para você poder utilizar os discos SSD mais novos, ok? Olha a comparação, né? Ó, aqui a gente tem um disco rígido, tá bom? Olha o tamanho dele, 3 polegadas e meia, né? Aqui a gente tem um disco SSD e aqui a gente tem um M2, tá bom? Essas são as diferenças de tamanho, né? Aqui a gente não está comparando tecnologia, aqui a gente está comparando tamanho físico apenas, tá? Peças maiores, né, ocupam mais espaço no gabinete e dissipam mais calor, ou seja, ajudam a esquentar, ajudam a aumentar a temperatura dentro do gabinete, ok? Por fim, para fechamento do capítulo, eu sugiro que você faça esta prática, né, de clicar e arrastar, para que você possa testar os seus conhecimentos. Qualquer dificuldade, qualquer problema de entendimento no conteúdo, entre em contato com o professor. Forte abraço a todos e até mais.